terceira parte da aula de sistema digestório, aqui em pleno sabadão à noite, tá? Eu vou abordar com vocês agora o estudo de caso 2, que vai tratar sobre hemorragia digestiva alta, tá? Então, vamos lá. Problema. Paciente de 42 anos, sexo masculino, refere dor de garganta, febre, 38 graus, e coriza há 3 dias. Fez uso de ácido acetil salicílico, 50 mg 3 vezes por dia por 2 dias, e apresentou melhora dos sintomas há 1 dia. Nas últimas 18 horas, apresentou 3 episódios de hematêmese em grande quantidade, referindo sudorese, fraqueza e escurecimento da visão. Antecedentes pessoais. Tabagista há 15 anos, que consome 40 cigarros por dia, etilista social, 2 latas de cerveja por semana, nega transfusões sanguíneas. Ele atua como piloto de avião comercial, é casado há 10 anos e tem 3 filhos. Comentou com a esposa que se encontra exaurido, cansado, nervoso com o ritmo de trabalho e com os colegas. Vem apresentando insônia nos últimos 2 meses, refere não ter dúvida quanto ao tratamento e afirma não conseguir parar de fumar, apesar das orientações recebidas no passado. Procurou um pronto-socorro do hospital e, na chegada, relatou o ocorrido e referiu fraqueza no corpo. Sobre a avaliação desse paciente, o paciente encontra-se em estado geral regular, consciente, descorado, desidratado, dispneico, pouco sonolento, com as pupilas isocóricas, fotorreagentes, pulso filiforme e ansioso. A pressão arterial dele se encontrava em 82 por 46 miligramas de mercúrio. A frequência cardíaca, 118 batimentos por minuto. A frequência respiratória, 28 respirações por minuto. E a temperatura de 36 graus. Foi observado que o paciente apresenta dor abdominal à palpação, identificado fezes pretas, que a gente chama de melena. Apresenta hemorroidas sem sangramento e com tumoração. Aí foi pedido em sala de aula para vocês procurarem para que serve o acetil salicílico, né? Que é o AS. É um medicamento que é para se retirar a dor, ele é antiplaquetário, ele é para aliviar as cefaleias, dores de cabeça, né? Os resfriados, a dor no corpo. A hematêmese significava o vômito com sangue, melena, fezes escurecida, sangue oxigenado, e enterorragia, sangue nas fezes em maior volume, com origem no intestino. Quem que fez essas buscas foi a Damiana e a Tatiane, né? Vocês identificaram que a PA dele estava muito baixa, estava inadequada na aula, né? Aí foi pedido para vocês procurarem algumas hipóteses diagnósticas, lembrando que não é da atuação de vocês fazer a avaliação, fazer o diagnóstico fazer o diagnóstico da doença, esse é o papel do médico, né? Mas a gente identificar faz parte do nosso trabalho, né? É saber da qual doença que está se tratando, tá? A gastrite hemorrágica, então é um sangramento decorrente de lesão aguda da mucosa gástrica. A úlcera péptica é uma ferida que vai se desenvolver na mucosa do esôfago, do estômago, do intestino delgado e vai decorrer do ácido estomacal, o H. pylori e medicamentos. Varizes de esôfago, né, são veias anormais das veias do tubo digestório no esôfago, né? Há uma alteração dessas veias do estômago. E aí leva o fluxo de sangue a estar bloqueado e ocorre principalmente com pessoas com doenças hepáticas avançadas.
E a hipótese que é a mais plausível para a situação é a hemorragia digestiva alta, né? Que é conhecida pela sigla HDA, que é um sangramento decorrente do estômago ou da parte alta do intestino delgado e que está ligada à úlcera e gastrite, tá? Então, o paciente foi diagnosticado, né, com hemorragia digestiva alta, que a sigla tá errada, foi o corretor, tá? E aí eu pedi para vocês destacar os cuidados que estão corretos, né, e corrigir o que estaria errado a princípio, né? O nível de consciência deve ser avaliado nesse paciente, né? Porque quando a gente está encontrando um paciente que tem risco de sangramento, conforme vai se progredindo essa hemorragia nesse paciente, ele vai perdendo o nível de consciência. Então, a gente precisa estar observando. Está chegando pouco sangue no cérebro desse paciente, a gente precisa estar observando ele, tá? Além da coloração da pele e o turgor cutâneo também, porque o corpo, quando tá em hemorragia, tá tendo uma hemorragia, ele começa a priorizar o cérebro, os órgãos vitais, e a pele, ela recebe menos coloração, tá? Ela recebe menos suporte sanguíneo. É o horário, gente. Porque eu não faço por amor a vocês. A necessidade de monitoração de fluxo renal, né? E avaliação do padrão respiratório, se essa pessoa está apresentando algum problema para respirar, tá? O paciente, então, ele sente dor e há necessidade de controle dessa dor. O paciente possui risco para infecção, tá? Muitas vezes, para a realização de exames, é necessário um jejum absoluto, tá? Quando é possível fazer ingesta hídrica, justamente pelo risco da hemorragia, né, para dessa pessoa perder volume, né? A gente sempre tem que estar buscando auxiliar na higiene oral, que não pode ser perdida essa higiene oral, né? E ele precisa parar de fumar, ele precisa cessar o tabagismo, tá? Aí o estudo de caso número 3, que corresponde à hemorragia digestiva baixa, né? Nessa história, o paciente tem 76 anos, é do sexo feminino, com histórias de sangramento vivo nas fezes há 3 dias, onde houve 2 episódios por dia. Refere um ritmo intestinal diário 2 vezes por dia há vários anos, com fezes de consistência pastosa. Nega emagrecimento, alteração de hábito intestinal nos últimos meses, sangramento nas fezes previamente, tabagismo, etilismo, transfusões sanguíneas prévias e alergias medicamentosas. Antecedentes pessoais dela: ela tem hipertensão arterial sistêmica, utiliza enalapril 20 miligramas por dia. Ela passou por uma apendicectomia há 50 anos e uma operação cesariana há 42 anos. Aparenta calma, sendo muito solícita com a equipe de saúde. Aqui a gente pede para ressaltar com vocês a questão da apendicectomia, né? E a cesariana, né? Há 42 anos, porque significa que se ela tivesse uma apendicite, como foi do caso anterior, do primeiro caso, a gente seria uma das primeiras coisas a gente pensar, mas como ela já passou por essa cirurgia, ela já tirou o apêndice, não tem como ela tá passando por ele de novo, né? Aí a gente já começa, tem alguma outra coisa que pode ser aí, né? E que precisa continuar observando, tá? Na avaliação que foi feita com ela, apresenta estado geral regular, flutuação no nível de consciência, escorada, desidratada, sem déficits motores, com as pupilas isocóricas e fotorreagente. Segundo a acompanhante, que é a sua vizinha, a paciente apresenta períodos de esquecimento com relação ao tratamento, aos remédios e em relação aos retornos. Então, a gente tem aí uma paciente que tem alguns probleminhas aí de autocuidado, né? Foi pedido para vocês procurarem o que era o enalapril, né? E é um fármaco que é utilizado no tratamento da hipertensão e também em caso de insuficiência
cardíaca. Pedir para vocês procurarem o que são essas pupilas fotorreagentes, e aí uma das respostas que a gente teve, né, nas atividades é quando a pupila reage à reação da luz, dilatando ou contraindo-se no escuro, tá? Apendicectomia é uma intervenção cirúrgica destinada a remover o apêndice, que a gente já abordou, né? E a hipótese diagnóstica principal é a hemorragia digestiva baixa, que diferente do que aconteceu lá na alta, aqui ela vai estar pegando principalmente a parte de baixo do intestino delgado, né? O ilho, o jejuno, e tá pegando o intestino delgado, o intestino grosso e o reto, tá? Pode estar associado com neoplasia coloretal, câncer de intestino, doença de diverticular dos colos com sangramento ou divertículo jejunal, tá? Então, aí são algumas relações da hemorragia digestiva baixa com outras patologias, tá? Aí são parte dos nossos cuidados de enfermagem. Avaliação do nível de consciência, está sempre observando se o paciente está agitado, se ele está alucinando, com flutuação de memória, percepção e cognição alteradas, se ele está tendo alguma percepção errônea e sinal de demência, né, que é tão comum em idosos também, né? Identificar os padrões normais em atividades como sono e repouso, o uso de medicamentos. A gente tem que estar sempre aferindo sinais vitais, ver se está tendo alguma alteração nesses sinais, né, que pode estar relacionada com a hemorragia. Controle rigoroso da entrada e saída de líquidos, com observação da coloração das fezes, os aspectos da urina e das fezes, principalmente para identificar se não está tendo sangramento, né? Avaliar a necessidade de repouso absoluto no leito, principalmente se a pessoa vai estar muito debilitada, ela não vai conseguir ficar se movimentando, andando para cima e para baixo. O problema é que ela está muito agitada, tá? E as orientações ao paciente e aos familiares, tá? Uma coisa aqui que eu não acrescentei, mas que eu acho legal falar com vocês, essa restrição no leito, grade sempre elevada, tá, gente? Porque nessa que a pessoa tá agitada, ela vai querer sair, e aí vai cair, vai ter queda, tá? Aí, partindo para o outro estudo de caso número 4, tá? Paciente de 25 anos, sexo feminino, deu entrada no pronto-socorro com queixa de vômito, náuseas e diminuição do apetite há 2 dias. Febre com 38 graus a 1 dia, dor abdominal e lombar difusa de forte intensidade. Refere que a urina está com odor forte, mais escura e não evacua há 3 dias. Tem vida sexual ativa. Trabalha como balconista e afirma alimentar-se durante a semana com lanches e salgadinhos. Vai vendo. Apresenta-se consciente, orientada, pálida e agitada. Referia dor forte de intensidade na região abdominal. Sinais vitais dela. A pressão dela está alta, está 150/90. Frequência cardíaca de 115 batimentos por minuto, frequência respiratória de 22 e temperatura 38 graus centígrados, né? Esse é um caso que com dor abdominal, com a mulher, vida sexual ativa, a gente vai pensar uma gravidez. Aí vai vendo um pouquinho sobre o sangramento e até a alteração da cor da urina e assim, a gente já começa a ter alguns outros alarmes. Será que tá tendo uma gravidez ectópica? A gente sempre está associando aos casos de gravidez. Mas aí apareceu esse 38 graus centígrados aqui, a gente... pode ser outras coisas. Aí vai indo, né? Apresenta rigidez abdominal, defesa abdominal, né? Com a contração da musculatura abdominal involuntária, né? E aí é o ponto chave principal que consegue se ver o que é de verdade, diferencial, o porco da focinha da tomada, né? A focinha do porco com a tomada. Olha o horário.
que é o sinal de Bloomberg positivo. É um movimento que principalmente os médicos fazem quando estão fazendo o exame físico, os enfermeiros também fazem, tá? Que a gente faz uma compressão brusca no abdômen e que não dói. Mas quando se solta, aí a pessoa começa a reclamar de dor. É batata, tá ainda pela localização que a gente faz ali na base do abdômen, ele tá ligado diretamente com a apendicite, né? Ao toque renal, foi percebido que havia fezes endurecidas, referia a mudanças no padrão da urina dela também, né? E negou diabetes mellitus, hipertensão, asma ou qualquer outra doença, tá? Aí foi levado aqui as hipóteses diagnósticas que eu trouxe para vocês, né? Apendicite, a gravidez ectópica, a colicistite, a diverticulite e a obstrução intestinal. Foram os pontos que foram levantados, que deu um tim-tim. Vamos ver o que que é, né? Aí foi identificado a apendicite nessa paciente, né? Que é uma das causas mais comuns do abdômen agudo, né? Essa crise tão aguda, né? Da pessoa que leva à procura no pronto atendimento, né? Aí o que acontece aqui? A gente tem uma estrutura. A gente tem uma estrutura aqui, né, no apêndice. Desculpa, gente, meu filho, eu tô preocupada com ele. A gente tem uma estrutura aqui no finalzinho, aqui bem na verdade, no início do intestino grosso, né? Entre quando já tá saindo do delgado e vem pro grosso, chamado apêndice, tá? E aí, que ele é um longo divertículo que vai medir em torno de uns 10 centímetros, mais ou menos, né? Nessa região do seco, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente tem uma alimentação inadequada, que faz pouco, se alimenta pouco com fibras, a gente come muita, mas muito carboidrato, e aquele carboidrato assim que é açúcar puro, que não tem nada de, não chega a ser integral nem nada, como na história a moça tem, a gente vai ter um fator de risco para o desenvolvimento da apendicite, tá? Aí a gente vai ter diversos pontos que vão dificultar essa situação. Às vezes pode ser um fecalito que acabou passando e ficou se aglomerando aqui nesse apêndice, né? Pode ter acontecido um câncer, né? Ou uma parasitose, né? Que a pessoa pegou alguma doença infecciosa, pegou um parasita que se acoplou ali, né? Alguma infecção que já vem do trato digestório, ou a presença de um tumor ou uma metástase de um tumor que aí apareceu ali no apêndice, né? O que a gente tem para resolver essa situação? Infelizmente, a pessoa tem que passar pela cirurgia, né? O tratamento com antibióticos, ele é muito limitado. A pessoa vai ter que tomar depois, possivelmente, mas ele por si só, ele acaba não resolvendo a situação. Então, é a cirurgia mesmo, tá? São sinais comuns nos pacientes com abdômen agudo inflamatório. A presença dessa dor, que é fruto de uma irritação peritoneal, né? Que é toda aquela camada que está envolvendo ali as nossas vísceras, né? E ela pode ser difusa, né? E que ela pode estar aí se irradiando para a fossa ilíaca direita, tá? A pessoa apresenta febre, constipação e muito provável apresenta maus hábitos alimentares, tá? Aí alguns cuidados de enfermagem que a gente tem que ter para esse caso, né? A administração dos medicamentos compõe essa terapia e a gente vai ter, em muitos casos, a terapia com antibióticos, mesmo necessitando passar por cirurgia
né? A realização do preparo dessa pele com a realização de tricotomia e a limpeza dessa pele com agentes antimicrobianos para que se passe pela cirurgia de forma segura. A necessidade da gente sempre estar avaliando a queixa álgica, a queixa de dor, a promoção de conforto a esse paciente, a avaliação rigorosa de sinais vitais, né? E observar vômitos e outros desequilíbrios hidroeletrolíticos, né? Observar também urina, se a pessoa conseguiu eliminar fezes, a gente observa fezes também, tá? Aí, seguindo aqui, para finalizar o nosso estudo de caso número 5, tá? A gente tem o SPLS, 43 anos, do sexo masculino, pardo, em 4º dia de pós-operatório, né, de cirurgia de colostomia descendente temporária para descompressão intestinal inicial e preparo do intestino antes da ressecção de um tumor de sigmoide inferior de classe B2. Tá? Então, o que significa? Ele tem uma neoplasia, ele tem um câncer que está localizado ali no intestino grosso, tá? E que vai ser necessário a abertura de um estoma, tá? O procedimento cirúrgico teve duração de 6 horas e a modalidade anestésica foi a anestesia geral. O paciente, ele refere ser hipertenso e ex-tabagista, nega diabetes mellitus, elitismo ou alergia, né? Na avaliação dele, apresenta um bom estado geral, consciente e orientado no tempo e no espaço, afebril e normocorado. Pela inspeção do abdômen, foi observado o estômago localizado em flanco esquerdo, com presença de leve epidemia em região periestomal. Durante a anamnese, exame físico de enfermagem, referiu desconforto na região estomal e sentimento de insegurança quanto aos cuidados que deverá ter após a cirurgia, bem como em relação à sua atual condição de saúde pelo diagnóstico de câncer recebido. Eu pedi para vocês falarem um pouquinho, né, sobre a cirurgia de colostomia, né, que aí aqui a gente colocou como uma colostomia descendente temporária. Significa que como ele apresentou um câncer, essas células cancerígenas, elas acabaram por obstruir essa passagem para eliminação das fezes, né? Foi necessário, até a resolução desse problema, por ser temporário, a abertura de um estoma, tá? Que vai ser com o objetivo de ser um desvio fecal, que ele é temporário. Em alguns casos, ele pode ser permanente, tá? A pessoa, devido a alguma situação de que não vai conseguir fazer essa religação, ela acaba se tornando permanente, tá? E aí, tudo que a pessoa se alimenta, tudo que passa pelo corpo dela, esse conteúdo final, ele não sai no ânus, e sai sim por esse local, esse orifício que foi criado, né, na superfície do abdômen, né? Gente, eu peço desculpas para vocês nesses momentos de silêncio, porque eu tô de olho no meu filho e ao mesmo tempo tem um gato que tá miando aqui e tá miando de um jeito que parece criança. Então a gente leva um susto aqui e ao mesmo tempo a emoção de falar: não, eu quero terminar o conteúdo com o pessoal para a gente poder começar tópicos novos, tá bom? Super informal aqui, né, gente? Aí eu indiquei para você pedir para vocês verem o que é a descompressão intestinal, né? É feita essa descompressão de forma cirúrgica justamente para se retirar, né, toda essa fezes que está ali acumulada, né? Ter um local de saída, né? Que senão o intestino ele vai ser preenchido por fezes e não tem por onde sair,
tá? E aí é feita o estoma, né? Que tem o objetivo de realizar as funções do órgão que foi danificado, né? A partir desse procedimento cirúrgico, onde é feita uma abertura no abdômen, né? Com a exteriorização desse trecho do intestino, tá? Aí eu pedi para vocês verem o que é a colostomia, tá? A colostomia é justamente esse procedimento de colocação e ali a abertura a gente chama de estoma, tá? Ou ostomia, por assim dizer, né? Tem essas duas nomenclaturas, né? E que a bolsa que fica, que a gente acopla, que a gente chama de bolsa de Caraia, tá? E que é através dessa colostomia, então, que vai ser essa ligação desse trecho do intestino grosso que a gente conseguiu preservar junto ao abdômen, né? Quem que mais sofre com essas circunstâncias? Pessoas que têm a doença de Crohn, que é uma doença intestinal, né? E que acaba comprometendo o reto dessa pessoa também. Em casos de retocolites ulcerativas, né? Que não são inespecificadas, e os cânceres de reto, câncer de intestino, né, onde há necessidade da amputação dessa região do ânus, né, ali do reto da parte final, e precisa de uma bolsa, tá? Aí os cuidados que eu selecionei para colocar aqui para vocês são também cuidados que vocês, com todos nós da equipe, a gente vai passar para os pacientes também, tá? Um dos pontos que é importante, que as pessoas têm muita insegurança, como que eu vou fazer para tomar banho com isso? Tá? Não é necessário retirar a bolsa, tá? O indivíduo pode permanecer com a bolsa, mas ele, digamos, a gente tem como colocar um plastiquinho para estar comprometendo ali, mas que a gente pode, se a pessoa tirar, né, um trecho dela, a gente lava com água e sabão ali a região mesmo, tá? No cotidiano. Só evitar de colocar um jato de água que seja muito forte, né? Senão pode irritar aquela pele ali que ficou exposta, tá? Sobre as trocas, a gente precisa conferir como que é esse material, né? Ele troca, vocês estão vendo aqui, ó, ao redor da ferida tem o material da bolsa, né? Que é para justamente que fica colada ali com o abdômen, e a gente precisa ver a alteração dessa cor. Quando ela é amarela, né? Esse trecho que tá aqui colado ao abdômen, a gente sabe que é hora de trocar essa bolsa, principalmente quando ela troca de cor, ela fica branca, tá? E que aí a gente sempre tem que estar observando também nessa troca. Troca normalmente a cada 3, 4 dias, né? Que é para acontecer. E trocar quando a gente percebe que tem um descolamento ou que há um vazamento, né? Precisa ser orientado os pacientes direitinho do corte, que é certinho para o estômago. Aqui a gente trouxe uma imagem de um estômago que ele tá bem inflamado mesmo, tá? Vocês conseguem ver aqui ao redor dessa pele, que não era para ele estar desse jeito, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com a limpeza, e não só a limpeza do estômago, mas também de toda a pele ao redor, sempre lavando com água e sabonete neutro, sem esfregar com força e nem utilizar esponjas que sejam ásperas, tá? Na verdade, tem que ser o mais sensível possível, tá? O mais delicado possível, né? Os pelos que há ali ao redor, se em caso da pessoa ter muito pelo, né, eles devem ser aparados com tesoura, né, e a gente ter a frequência de estar expondo ao sol, né, ficar 15 a 20 minutinhos por dia num sol que não seja tão forte, um sol mais tranquilo, tá? Ter o cuidado sempre de proteger esse estômago com uma gaze umedecida, né, para estar cuidando dele direitinho. Não se deve usar nenhum produto que seja agressivo à pele, como álcool, benzina, colônia, tinturas de beijoim, né? Que o pessoal
costuma utilizar, mercúrio, pomadas ou cremes. No caso de apresentar alguma assadura próxima ao estômago, aí pode utilizar aquelas pomadas que aí sim são de assadura, mas que tem a base o óxido de zinco, tá? E que a gente tem que observar de não colocar esse tipo de pomada ali próximo do local que é colado a bolsa coletora, né? A bolsa de caralho, né? Uma coisa que incomoda muitos pacientes que têm a bolsa de colostomia, né? Ela é a respeito dos odores, que leva a constrangimento, muitos não querem sair de casa, né? E aí tem como se novidade, né, a utilização de algumas pastilhas de carvão ativado, que vai estar absorvendo esse odor e facilitando, né, para as pessoas a parte da questão do odor. Outro ponto que a gente tem que conversar muito com as pessoas é a respeito da alimentação, né? Sempre que ela for comer alguma coisa que seja nova, ela precisa comer em pequena quantidade, porque ela não sabe qual a reação que o intestino dela vai ter com aquela nova alimentação, tá? Alguns alimentos a gente vai observando que eles vão produzindo mais gases, alimentos como feijão, o ovo, né? Bebidas gasosas, esse é o caso da pessoa evitar mesmo, né? Que se não vai ter gás vai provocar dor também, né? Outros alimentos eles vão favorecer o amolecimento das fezes, né? Como verduras, as frutas cruas, é o caso de lentilha, de ervilha, bagaço de laranja. Alguns alimentos eles provocam constipação, né? O caso da batata, do inhame, a massa cozida, a banana prata, o arroz branco, né? E tem que se prestar bem atenção no caso de alimentos que produzem cheiros fortes, como a cebola, o alho cru, ovos cozidos, repolho, fruto do mar. Se essa pessoa já se sente constrangida, aqui esse caso pode piorar, tá? Tem alguns alimentos que eles também neutralizam os odores, né? Como a cenoura, chuchu, espinafre, maisena, que aí é interessante, né, para orientar os pacientes, né? O que é interessante para os pacientes, a gente tem que orientar sempre, né? É que ele tem um conjunto de placas e bolsa reserva, né? E manter sempre esse material junto nos casos de ele precisar sair, né? Uma questão de emergência, né? De urgência, que é se acontecer alguma coisa, ele saiba fazer essa troca, né? E a gente sempre está oferecendo um apoio psicológico e social para o paciente e para a família desses pacientes, tá certo? Pessoal, então eu finalizo aqui com vocês essa terceira etapa, né? A última. Espero terça-feira estar com todos vocês na sala de aula. Que enfim. E que aí a gente aborde um tópico novo, tá bom? Eu já vou amanhã fazer um novo vídeo para vocês que facilite as nossas atividades em sala de aula, até para vocês se estudarem previamente e a gente fazer um estudo em sala de aula, ok? Muito obrigada a todos. Um beijo e bom final de semana.